Doutor Claudiomar Pereira da Cunha. Estimados ouvintes, muito bom dia. Com a graça de Deus, estamos mais uma vez começando Direito e Cidadania aqui na sua Rádio Cultura, AM 1030, no dial do seu rádio, com live nas plataformas digitais da emissora, especialmente no Facebook e no YouTube. A direção geral é de Geraldo Danenberg, a direção adjunta da Marileia, na recepção a Bibiana, na técnica o Fonseca e na assessoria de divulgação o Otávio, na produção Henrico Salvatori. Como todos sabem, no domingo passado, por lei federal, sendo o segundo domingo do mês de dezembro, é o Dia Nacional da Bíblia para nós brasileiros, aprovado pelo Congresso Nacional desde 2001. E, em razão disso, na condição de cristãos que somos, convidamos hoje, mais uma vez, para participar do nosso programa, o professor de Estudos Bíblicos da Igreja do Mover, meu amigo, pessoa que merece a nossa mais elevada consideração. Estou me referindo ao Gerry da Rosa. Na pessoa dele, eu homenageio toda a família dele, meus vizinhos, meus amigos, e homenageio também todos aqueles que, como nós, professamos a fé cristã e temos na Escritura Sagrada o norte de nossas vidas. Com essas palavras, nós apresentamos o nosso convidado e passamos de imediato a palavra ao Gerry para a sua saudação preliminar aos nossos ouvintes. Seja muito bem-vindo novamente, Gerry. Bom dia, doutor Claudiomar, estimado vizinho, né? Mais uma vez, uma grata satisfação estar presente aqui para a gente falar um pouquinho desse velho livro, né, doutor? Que ainda continua sendo lâmpada e luz para o caminho daqueles que buscam por ele, né? Grata satisfação estar aqui de novo, participando do seu programa. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. A gratidão é nossa, Gerry. E eu sempre digo o seguinte, sempre lembro, e com isso vou dar a introdução no mérito. Conta a história que um jovem intelectual estava no metrô de Paris, quando sentou ao lado dele um ancião. E esse ancião carregava uma Bíblia na mão, enquanto que o jovem intelectual carregava um monte de livros. E, além de jovem intelectual, mal educado, se dirigiu ao senhor, ancião, que estava sentado ao lado dele, e disse assim: o que o senhor quer com a Bíblia na mão? A verdade está aqui. E bateu naquela meia dúzia de livros que ele carregava no colo. Meu filho, respondeu o ancião com toda a educação. Eu concordo contigo que a ciência é muito importante, mas em todos os momentos da vida que eu procurei a verdade, eu encontrei aqui, neste livro, na Bíblia Sagrada. O assunto não rendeu, ficou dentre aqueles arroubos de superioridade do jovem e a humildade do ancião. Até que o ancião bateu no ombro dele e disse: eu fico aqui, toma o meu cartão, se um dia quiser entrar em contato comigo. E desceu imediatamente do trem, do metrô. Quando o jovem olhou e disse assim, e leu: Mestre Doutor Louis Pasteur, o famoso cientista francês
que, dentre tantos legados, deixou para a humanidade a tecnologia do leite pasteurizado. Então, eu sempre tenho como norte de vida esse conto, esse caos, tá? Que, ao que tudo indica, aconteceu de verdade, porque biógrafos de Louis Pasteur acrescentaram em suas biografias. Em momentos, Jerry, que tu não tem mais nada o que fazer no plano material e tu és compelido a te socorrer da palavra para encontrar a orientação necessária para seguir a tua jornada. Ali está a força, ali está a verdade, ali, como dizia Paulo, está a fé, a esperança e o amor, com destaque especial para o dom supremo do amor. Com essa pequena história, eu gostaria que tu nos falasse a respeito da Bíblia na tua vida, na tua atividade como professor de estudos bíblicos na Igreja do Mover, nas tuas relações sociais. Enfim, tu sabes que a pessoa que vem aqui no programa, ela não é submetida a bretes, a situações constrangedoras, muito antes, pelo contrário, ela vem aqui como uma forma de homenagear a Rádio Cultura e o Direito de Cidadania, o Cláudio Omar e o Henrico, homenagear as pessoas que têm destaques por serviços prestados nas mais diferentes áreas na nossa comunidade. A palavra é tua. Pois é, doutor. É curioso, né? Esse exemplo que o senhor deu, a gente sabe que, por maior conhecimento que o ser humano possa ter, se esse conhecimento não for acompanhado de humildade, de pouco ele vale, né, doutor? O senhor, como um professor universitário que foi, com todo o conhecimento que o senhor tem, e é uma pessoa humilde, quando a gente conversa com o senhor passa esse conhecimento com humildade, né? A soberba, a gente diz que é uma pena, né, que a ciência se anteponha à Bíblia, né? Mas, cada vez mais, ao longo dos anos, também vem se desenvolvendo a prática de cientistas que se reconhecem, né? Que se intitulam como cristãos, né? E isso aos poucos vai se desfazendo esse mito, porque, na realidade, o ideal seria ciência e Bíblia caminharem juntas, né? Com certeza. E, ao longo dos anos, a gente vem acompanhando aí que cada vez mais, né, vem se comprovando, os escritos bíblicos vêm sendo comprovados pela arqueologia, e a ciência vem comprovando muitos daqueles fatos bíblicos, né? Todos os dias a gente vê, principalmente, achados, porque a gente sabe que Israel, vamos dizer assim, que existem 7 camadas de civilização naquelas terras, né, doutor? Então, cada vez que você vai escavando lá, vai se achando um pouco da história, né? E todos os dias se encontram partes da história de reis que são catalogados na Bíblia. Então, a história vai se desvendando aos pouquinhos, né? Mas, para falar da Bíblia, na parte prática, doutor, é um livro extremamente curioso. A gente costuma dizer que é o único livro em que tu pode falar com o autor. A maioria dos livros, você vai pegar livros de poesia, livros de história, a maioria dos autores já foi, né? Já partiu, como o senhor diz, né? Mas a Bíblia é um livro extremamente curioso. Por quê? Porque ela, embora ela tenha lá sido fechado, o canone dela, vamos lá, talvez olha, desde o início, para fechar o canone, vamos dizer que lá se vão em torno de 4.000 anos, do início até o final do cânone, né? Ele é um livro extremamente atual. Você observa os problemas do mundo de antigamente, à luz da Bíblia, enxerga e observa os problemas do mundo hoje, à luz da Bíblia, e os problemas são os mesmos. Mudaram métodos, mudou a tecnologia, mas os problemas do ser humano continuam os mesmos. O ser humano não mudou, embora a tecnologia tenha avançado, né? Muitos recursos tenham avançado, mas o ser humano é o mesmo. E o coração do ser humano, assim como a tecnologia avançou e digamos assim, todo o aparelho precise de um manual, eu considero a Bíblia como o manual do ser humano, né? Porque ela te dá o norte do que fazer. Ela é um manual tão aberto. Deus ama tanto os filhos
que ele te dá a liberdade de, por exemplo, crer nele ou não. Né? Deus não constituiu seres dotados daquela régua de que a gente seja obrigado a crer na palavra, ou que seja obrigado a acreditar que ele existe. Não, ele te fez tão livre que você pode crer que ele existe ou não. Né? Agora, aquele que crê que Deus existe e usa a Bíblia como método, como régua para a sua vida, digamos assim, ele obtém respostas. Né? A vida dessa pessoa é diferente. É fácil seguir a Bíblia? Não, não é fácil. Por quê? Porque, como o senhor mesmo falava, né, um dos homens mais fantásticos da Bíblia, o apóstolo Paulo, ele dizia, ora, se eu sei que devo fazer o bem, mas o bem que eu sei que devo fazer não consigo fazer, logo o mal que eu não quero fazer o faço, eu sei que tem uma força que opera em mim. Então, ali ele reconhecendo essa operação do mal sobre o ser humano. Né? E o mais difícil, doutor, para o ser humano, é ele reconhecer que precisa de Deus. Assim como é dificílimo para o alcoólatra reconhecer que ele precisa de tratamento, o ser humano reconhecer que ele precisa da Bíblia é muito difícil. Principalmente se tudo vai bem. A maioria das pessoas recorrem a Deus ou recorrem à fé... No infortúnio. No infortúnio, quando a doença chega, quando a desgraça chega, né? Quando vai tudo bem na nossa vida, parece que nós não precisamos de Deus. E, pelo contrário, nós precisamos sempre. Porque ou nós encontramos em Deus esse rumo para a vida, ou esse mal que opera em nós vai nos causar um dano terrível. Né? E é difícil o ser humano reconhecer que precisa de Deus. Né? Não, mas ele precisa. Tem um teólogo americano, Charles Stewart, que ele diz que tão enganado está o homem que acha que Deus não existe, quanto o homem que acha que o diabo não existe. Né? Porque quando a gente... uma das primeiras coisas quando se está numa guerra é dado para os soldados reconhecerem o inimigo. Né? Você precisa reconhecer quem é o teu inimigo. E o ser humano da mesma forma. Quando eu não reconheço que existe uma força que age pelo mal em mim... E que está sempre à espreita, esperando uma brecha. Sempre à espreita, como a própria palavra diz, que anda como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Né? Quando eu não reconheço que esse mal está à espreita, querendo me pegar, eu não vou procurar me armar, né, da maneira certa para lutar contra esse mal. E a Bíblia é essa arma que nós temos, né? A espada, como chamamos, né? Para que a gente consiga lutar. Porque a gente tem que reconhecer que existe um mal operando em nós e existe o bem. A sociologia e várias outras filosofias dirão que o ser humano nasce bom e o meio em que ele vive transforma esse ser humano em mal ou bom. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós nascemos maus, nós somos frutos do pecado. Por melhores que os nossos pais sejam, podem terem sido pessoas íntegras, honestas, do bem. Mas nós temos sobre nós, quando nós nascemos, esse mal que opera, como fruto do pecado de Adão e Eva. E se nós não encontrarmos Deus ao longo dessa caminhada de vida que nós temos, esse mal vai operar em nós para o resto da vida. Né? Seremos todos assassinos? Seremos todos estupradores? Seremos todos Hitlers? Não. Mas esse mal fará com que nós façamos coisas que são desviadas da vontade de Deus. Porque o que é o pecado? Né? As pessoas... É uma outra dúvida muito comum. Afinal, o que é pecado? Eu sou uma pessoa de bem. Pago meus impostos. Não incomodo ninguém. Vivo minha vida, né? Sem procurar prejudicar ninguém. Então, logo, o que é pecado? Eu não sou pecador. O pecado, ele não necessariamente é algo que me faz me opor a outro ser humano, me opor às pessoas. Esse pecado é, na realidade, me desviar daquilo que era o alvo original que Deus queria para mim. Né? A própria palavra originária do grego para pecado, ela quer dizer isso, errar o alvo. Né? É psá, errar o alvo. A gente tem um alvo programado por Deus. Se eu não me apego a ele, se eu não busco por ele, eu posso ser uma pessoa excelente, mas eu errei o alvo daquilo que Deus tinha para a minha vida quando eu fui concebido. Então, basicamente é isso. Né? O que é pecado? É tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus. Mas onde? Mas como saber o que era a vontade de Deus? Para isso existe esse livro. É que nem a gente fala, né? Deus, ele te fez tão livre que você pode... digamos assim, livremente
optar por reconhecer ele ou não. Mas ele deixou algo escrito para ser conhecido. Deus quer ser conhecido. Deus quer que nós conheçamos ele. Tem gente que diz assim, mas eu não faço uma oração, não falo com Deus, porque Deus já tem muita coisa para se preocupar com os meus problemas. Mas o mesmo Deus que criou toda a cosmologia, que criou os planetas, que criou tudo, ele também é um Deus pessoal que se preocupa com os meus problemas, com os seus problemas, com os problemas do Henrico, né? Ele é esse Deus do macro, mas é também o Deus do micro, interessado com os nossos mínimos problemas. E é uma pena que tão poucas pessoas se rebusquem da Bíblia, né? Recorram à Bíblia para tentar viver essa vontade de Deus. É fácil? Não, não é. O próprio apóstolo Paulo disse que não seria fácil, né? Mas é necessário. Se nós queremos viver isso que Deus quer para a nossa vida, é necessário nós sermos sim guiados pela Bíblia. Com certeza. E a respeito dessa questão que tu falaste, que nós nascemos maus, eivados pelo pecado original, Paulo é o próprio exemplo disso, né? Porque durante grande parte da sua vida foi um jurisconsulto, para quem não sabe o que é, um advogado, um militar de alta patente, que vivia a julgar e a executar os cristãos. A partir de um determinado momento, hoje a ciência cristã, a ciência que caminha junto com a fé, reconhece que a revelação de Cristo a ele foi tão forte que ele teve um AVC ao entrar em Damasco. E aí mudou a sua vida. E mudou exatamente seguindo os ensinamentos que Jesus Cristo queria que ele propagasse, e nós acabamos devendo toda a Igreja do Ocidente ao apóstolo Paulo. Concordas? Mas com toda razão, doutor. É inegável, né, que Paulo foi o homem que levou a Igreja para a Europa, por exemplo, né? E, bom, se a gente for falar dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são creditados a Paulo. Então, a metade do Novo Testamento é acreditado a Paulo. É muita coisa, né, doutor? É verdade. É verdade. Jerry, no jubileu de Nosso Senhor Jesus Cristo, do ano 2000, eu participei muito, foi o ano que o Henrico nasceu. Eu participei muito, até o nome dele, se não esquecer, eu não deixo esquecer que eu justifico, das celebrações que eram feitas em favor e honra e glória do Nosso Senhor Jesus Cristo pelo jubileu dos 2000 anos. E eu estava numa certa comunidade e abordei um tema, né, que não era comum ser abordado. Aquelas inspirações que te vêm na hora. Digo, olha, 10 mandamentos. A gente, claro, aprendemos desde a catequese, os ensinos bíblicos, a escolinha dominical, que são 10 mandamentos. Mas a gente pode traduzir eles em 2, resumir em 2. E a plateia ficou silente, porque aquilo, naquela época, mesmo não fazendo muito tempo, fazem 24 anos, naquela época era quase uma blasfêmia o que eu estava a dizer. Não prejudica ninguém. E sempre que possível, dá a mão ao teu próximo. Se o cristão de hoje conseguir, com toda essa vulgarização do mal, do politicamente correto, de todas essas coisas, esses dias eu conversava com meu filho, com o Henrique, e ele me dizendo, pai, vou te mostrar uma coisa aqui, pessoas que se transmutam em animais porque acham que aquilo é absolutamente natural. Verdades que estão ali ditas pelo escritor sagrado, hoje são revogadas por um jornalista, entre aspas, de plantão, que entende que aquilo está errado e ele se julga com conhecimento para mudar isso. Eu sei já que isso foi parar, naquela época não era a arquidiocese, essa minha
a pontuação foi parar na diocese, tá? E foi examinada pelo conselho presidido pelo Dom Jaime. E veio de lá a resposta que estava correta a minha observação. Mas eu, a título de curiosidade, o Henrico nasceu no ano do jubileu do Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos de descendência italiana. Por isso o nome dele é Enrico Salvatore, o grande Salvador. Tá? Ele carrega essa responsabilidade. Tá? O nomezinho dele foi dado, tá, em homenagem ao jubileu dos 2000 anos. Sobre essa questão de tu poderes, neste mundo louco hoje, resumir, no bom sentido, os 10 mandamentos nesses 2, não prejudica ninguém e sejas solidário, ativo com o teu irmão. Qual a tua opinião? Olha, doutor, a Bíblia comprova isso que o senhor está dizendo, né? A própria Bíblia do qual nós estamos falando hoje comprova isso, né? Quando Jesus disse, né? Resumindo, falando aos discípulos, resumiu os 10 em 2, né? Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, é justamente isso aí que o senhor falou. Se tu conseguir viver a tua vida sem prejudicar ninguém, já é uma grande coisa, né? E sempre reconhecer Deus, né? Em tudo, né? Então, está mais do que correta a sua colocação naquela época e é atual, né? E a humanidade... A gente sabe que a loucura, ela sempre fez parte da humanidade, né, doutor? Mas ela vem em níveis absurdos de alguns anos para cá. E quando a gente fala nesse mal que opera, ora, sabendo que o ser humano... Se a gente pegar o primeiro livro da Bíblia, se tu pegar Gênesis... Tu vai ver o amor, o cuidado com que Deus fez tudo antes do homem. Deus criou tudo para quê? Para que quando o homem fosse criado, estivesse tudo que o homem precisava pronto, já pronto. Então Deus cria lá Adão e Eva depois, com o mundo já concebido, com tudo que Adão e Eva precisavam, né? A humanidade é a coroa da criação de Deus, né? Deus ama infinitamente os seres humanos, né? Ora, logo, sabendo que, como dizia aquele teólogo americano, o diabo, sabendo disso, ele tenta deturpar a humanidade do máximo de maneiras possíveis, né? Eu vi nas redes sociais há um tempo atrás, uma mulher que pagou centenas de milhares de dólares na China para ficar como um cachorro. Ela hoje é um cachorro, ela anda de 4 patas, ela se transformou o rosto, né? Então, o que nem a gente fala, a loucura sempre andou, sempre existiu na humanidade depois do pecado, né? Mas ela vem em níveis alarmantes agora. Na Argentina tem uma mulher que vive dentro de um vaso e ela pede para ser regada todos os dias, ela se considera uma planta. Então, quer dizer, isso a gente fala, reafirmo, a loucura sempre foi presente na humanidade, mas as coisas vêm acontecendo num grau de absurdo, tamanho, que, assim, o diabo ele é sedento por destruir a criação de Deus, e a humanidade está se submetendo a essa destruição cada vez mais, né? A gente vê a destruição na natureza, a gente vê a destruição nas famílias, a gente vê a destruição no amor, onde pai mata filho, filho mata pai, essa corrida desenfreada pelo dinheiro, por fama, por reconhecimento do ser humano, né? É que nem diz, o homem luta para ser Deus, luta para ser reconhecido, luta para ser um ídolo, né? E Deus quis ser homem. Olha que coisa absurda isso, né, doutor? Olha a humildade desse Deus que criou tudo, mas quis ser homem na figura de Jesus, quis vir à Terra na figura de Jesus, né? E o homem luta para ser Deus, de todas as formas, né? Então, doutor, a humanidade, como a própria palavra fala, falamos do Gênesis, vamos pular lá 65 livros para Apocalipse, a humanidade, o mundo, as coisas como elas são, caminham para o final, né? E a própria palavra fala disso e os tempos confirmam isso, né? Nós caminhamos para o fim, né? O ridículo está se tornando cada dia mais normal, né? E aquele conceito de liberdade consagrado por pensadores cristãos,
políticos, cristãos. A cada dia que passa, se reveste de pseudos-verdades, pseudos-ensinamentos que pervertem a sociedade como um todo, né? O senhor bem sabe, né, que isso tem uma conotação política por trás disso também, de séculos atrás, né, doutor? A destruição, principalmente, do principal pilar do ser humano, que é a família. Doutor, o bicho pode pegar, o teu pai pode não ser o melhor do mundo, a tua mãe pode não ser a melhor do mundo, né? A tua família pode não ser a família perfeita, mas na hora que o bicho pegar, como a gente diz, né, quem vai te acolher é a tua família, não adianta, né? E a gente sabe que tem toda uma trama política por trás disso, de séculos atrás, né? Não vamos entrar no mérito da questão, para destruir o pilar da família. Porque quando você destrói uma família, quando você desestrutura pai, mãe e filhos, você desestrutura a sociedade como um todo. Quem é que anseia por essa destruição desses pilares angulares, basilares da humanidade, né? Essa força que existe por trás da humanidade, que chamamos de mal, e a palavra chama de diabo, né? Quando você fala em políticos que defenderam essa destruição e fragilização das instituições, falamos no comunista italiano Antônio Gramsci. Exatamente. Né? Já é uma pena. Eu vou te dar 1 minuto e pouco aí para encerrar, e eu gostaria que tu encerrasse nessa época natalina de advento que nós estamos vivendo com uma pequena oração aos nossos estimados ouvintes e a nós mesmos. Pena o horário, né, doutor? Pena o tamanho do programa, né? Porque será assunto para bastante tempo. Com né? certeza. Mais uma vez, muito grato pelo convite. E é óbvio, né, que as pessoas buscam por tanta coisa na época do Natal, né, doutor? A gente sabe que é bom o churrasco, é bom a ceia natalina, mas pensa numa festa de aniversário onde o aniversariante não está presente. Pensa fazer uma festa linda com presentes, com ornamentos, com churrasco, com fogos, e o convidado da festa fica do lado de fora. É extremamente estranho, né? Mas é isso, infelizmente, que acontece. Porque as pessoas esquecem que o Natal só existe por um motivo. Não é pelo Papai Noel, não é pelo trenó, não é pelos presentes, é porque alguém nasceu para salvar essa humanidade. Então é a esse Cristo que nasceu para salvar a humanidade, que padeceu numa cruz e continua vivo e vai voltar, e nós ansiamos pelo retorno dele, é que nós lembramos do Natal, e é só por isso que ele existe, né? Então é óbvio que nós vamos orar sim a esse Cristo que é a causa, a razão, o motivo e a circunstância do Natal, né? Querido e amado Deus, que tu possa, Pai, tocar o coração daqueles que nos ouvem, mesmo talvez, Senhor, daqueles que nos ouvem em aflição nessa manhã, mesmo sobre aqueles que talvez esteja sendo um começo de semana difícil, mesmo sobre aqueles que estejam com a família talvez desestruturada ou destruída. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que Tu venha trazer restauração, para que Tu venha trazer um recomeço. Tu és um Deus de recomeços. Talvez a maior qualidade, Pai, da Tua benevolência seja o poder de deixar que o ser humano recomece as suas vidas quando voltam a Ti. E, em nome de Jesus, nessa véspera de Natal, nesses dias que antecedem, nós só podemos agradecer, Pai, por Tu ter tido um amor tão grande de ter dado Teu Filho para vir a esse mundo que nós consideramos, sim, um mundo perdido, mas que tem restauração através da pessoa de Jesus Cristo, que continua vivo, que continua operando, que continua fazendo tudo o que Ele fazia ontem, hoje e fará eternamente. E que nesse Natal nós reconhecemos que sim, Tu és, Senhor, o único motivo de nós falarmos sobre a palavra Natal, o Teu nascimento. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, sim. Nossa gratidão ao Gerry por ter sido instrumento do Espírito Santo nessa maravilhosa oração que vai de regalo aos nossos ouvintes neste período, como falamos, natalino, e que as bênçãos do nosso Criador estejam presentes em nossas vidas, na vida do Gerry especialmente, para que ele consiga seguir fazendo esse trabalho tão lindo
de evangelização através dos estudos bíblicos. Um Feliz Natal, Gerry, a ti, a tua família, um 2025 muito abençoado. Com isso chegamos ao final de mais uma edição do Direito e Cidadania. Querendo Deus, e certamente Ele quererá, semana que vem nós estaremos novamente aqui. Um beijo e um abraço no coração de todos e de cada um. Tchau!